baseada nesse pequeno livro do Velho Testamento, que é Abacuque. Hoje com o tema, quando você sentir vontade de desistir. Eu quero que você lembre de algo, quando você sentir vontade de desistir. Irmãos, não existe nenhuma pessoa honesta e de bom senso que possa olhar para o nosso país hoje e dizer que as coisas estão sob controle. Não estão. Não estão. No último final de semana eu recebi um casal de amigos do Rio de Janeiro. Ele trabalha num escritório que faz análises econômicas para grandes investidores. E claro, eu aproveitei a oportunidade para conversar sobre o momento econômico do nosso Brasil. E a palavra desse economista foi categórica. Em termos econômicos, 2015 é um ano perdido. Perdido. Talvez, se fizermos bem o dever de casa, possamos pensar em melhoras em 2016, mas 2015 está perdido, economicamente falando. Bom, vamos pensar em termos políticos. Será que nós estamos atravessando um bom momento na política brasileira? Claro que não. Tenho certeza que todos dirão que não. Nós temos os grandes escândalos que estão envolvendo a alta cúpula do poder do nosso país. Isso é manchete diária nos grandes jornais há meses. Por conta do problema econômico, por conta da crise política, nós estamos num momento de grandes movimentos sociais, instabilidade muito grande, porque há muitas vozes lá fora gritando em muitas direções, há muita incerteza, há muitas pessoas insatisfeitas e não há ninguém com pulso forte para nos mostrar o caminho. Não há ninguém que a gente possa dizer assim, essa é a pessoa que vai nos mostrar o caminho ou vai nos dar boas respostas. Todos concordam, o Brasil está em sérios apuros. Eu concordo, estamos todos de acordo com isso. O Brasil está em apuros. Nós já tivemos o nosso momento bom e nós não soubemos aproveitá-lo, e agora o mal está à solta no nosso mundo. E é por isso, irmãos, que mais do que nunca nós precisamos desesperadamente de uma intervenção divina. Nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós antes que seja tarde demais. Nós devemos orar pela misericórdia do Senhor enquanto ainda podemos, porque, irmãos, há um momento em que o julgamento vem, mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentaremos as consequências das escolhas que nós fizemos, e isso é verdade em relação às nações, mas isso também é verdade em relação aos indivíduos. Você não pode zombar de Deus para sempre, você não pode ignorá-lo para sempre, você não pode fingir que Ele não está lá, você não pode fazer o que quiser sem enfrentar o julgamento do alto. Então eu olho para o nosso país, e eu tenho certeza de que nós precisamos de Deus, precisamos que Deus faça algo antes que seja tarde demais. Agora veja bem, isso tudo me parece com o contexto de Abacuque. Abacuque olha para o seu país, a sua época, 600 anos antes de Jesus nascer. Ele olha para o seu país e ele vê um país em apuros, ele vê um país que está quebrado, falido, moral e espiritualmente, como nós estamos. E ele ouve Deus dizer claramente, Abacuque, o julgamento está chegando. Se você tem me acompanhado desde a primeira mensagem dessa série, você lembra, o livro de Abacuque é muito simples. O primeiro capítulo, Abacuque tem um diálogo com Deus. Abacuque diz, Deus, olha para a minha nação, Deus, olha para o meu país, olha para o seu povo. Deus, será que o Senhor não vê que nós estamos em apuros? Será que o Senhor não vê que nós estamos tão distantes, tão afastados? Qual era a ideia de Abacuque? A ideia de Abacuque é que Deus enviasse ou levantasse um rei
que fosse justo, e esse rei trouxesse a nação de volta, ou que Deus levantasse um profeta que tocasse o coração do povo, e o povo voltasse para os caminhos do Senhor. Mas Deus diz para Abacuque: Abacuque, os babilônios estão vindo. Abacuque, eu estou enviando os homens maus, e os homens maus, eles serão meu instrumento de julgamento. É como se, eu disse isso várias e várias vezes nessa série, é como se Deus dissesse para o Brasil: Brasil, eu vou usar o comando vermelho para disciplinar você. Brasil, eu vou usar o primeiro comando da capital para disciplinar você. Eu vou usar os homens maus para disciplinar o Brasil. É mais ou menos isso que Deus disse para Abacuque. E no capítulo 2, Abacuque está um tanto quanto frustrado com isso, e ele fala com Deus: como Deus é capaz de fazer isso? Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai usar os homens maus para disciplinar o seu povo? E aí a gente chega no capítulo 3, e finalmente Abacuque entende a mensagem de Deus. Quando a gente chega no capítulo 3, nós estamos numa esquina no nosso estudo. O tom da mudança é visível. Passamos da confusão para a clareza, do medo para a fé. Há uma observação fundamental sobre a qual todo o livro se transforma. Veja bem, nada mudou do lado de fora, nada mudou, mas Abacuque mudou aqui dentro. A situação continua a mesma do lado de fora, mas dentro do coração desse homem algo mudou. Nós encontramos um monte de más notícias no primeiro e no segundo capítulo de Abacuque, mas o capítulo 3 é cheio de esperança, é cheio de boas notícias, é cheio de coisa boa, e aí o livro termina com essa nota de esperança, essa nota de louvor. Então, como isso funciona? Como o profeta se desloca da preocupação inicial e medo para um lugar de confiança, alegria e louvor? Como acontece essa transformação interna? Como ele chegou lá quando nada ao seu redor mudou, quando tudo continua a mesma coisa? As pessoas estão zombando de Deus, a violência ainda enche as ruas, os babilônios estão chegando próximo de Jerusalém, exteriormente tudo é uma confusão só. Mas algo mudou no coração de Abacuque. Esse homem mudou. Como isso aconteceu? No capítulo 3 a gente encontra a resposta para isso. E o capítulo 3 ele é muito simples. O contorno ou o esboço do capítulo 3 contém 3 coisas: uma oração, uma visão e um testemunho. É simples. Nós vamos ver cada um desses e nós vamos poder aprender essa jornada espiritual do profeta, que não mudou a situação ao redor dele, mas mudou algo aqui dentro. Queridos, nós precisamos disso, porque nós não temos controle da situação que nos cerca, nós não temos controle das coisas que acontecem ao nosso redor. A única coisa que talvez possamos controlar é o que acontece aqui dentro. Então vamos aprender com o profeta o que mudou aqui dentro e como mudou. Primeiro nós encontramos nesse texto uma oração. Versículo 2, Abacuque fala assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Aí ele faz um pedido: realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque sabe que os homens maus estão chegando, que os babilônios cruéis, sanguinários, vão invadir sua nação. E aí o profeta ora por uma plena manifestação do poder de Deus e da misericórdia de Deus no meio do julgamento. É como se Abacuque estivesse dizendo: Senhor, eu sei que os tempos ruins estão chegando, eu aceito isso, tudo bem, eu não estou lutando contra o seu plano, Senhor, mas Senhor, se os tempos difíceis estão chegando, não deixe os babilônios nos destruírem totalmente, nos eliminarem. Senhor, lembra-te da tua misericórdia por nós. Se o Senhor não lembrar da sua misericórdia, nós vamos ser destruídos. Queridos, essa é uma oração honesta, desesperada. Esse é o tipo de oração que Deus responde. Note que ele pede a Deus para fazer de novo, nos seus dias, o que Deus já havia feito no passado. Por 2 vezes ele diz: Senhor, faça agora, em nossos dias, em nosso tempo, o que o Senhor já fez no passado.
Irmãos, essa deve ser a oração de todo cristão, nesse momento crítico da nossa história. Nosso país está vivendo uma desordem crescente em nossas cidades. Ligue a televisão e você vai ver a mídia manipulando uma mudança na nossa cultura, uma mudança na nossa estrutura familiar, introduzindo conceitos malignos, demoníacos, mundanos, na nossa estrutura familiar. E você vai entender que nós estamos na esquina da história. Há uma mudança acontecendo, e é uma mudança para pior. Cada vez mais estamos conscientes de como temos sido lesados pelos líderes que nós elegemos, e não estamos mais dispostos a permanecer calados. Agora, aonde isso vai nos levar? Aonde isso vai nos levar? Nós devemos ler essa oração contra esse pano de fundo. Em todo lugar eu ouço cristãos perguntando o que nós podemos fazer. Algumas pessoas dizem que estamos à beira de um avivamento espiritual. Talvez isso seja verdade, eu espero que isso seja verdade, mas eu não tenho certeza do tempo. Quando eu leio sobre avivamentos do passado, como Deus agiu no passado, nesses momentos, parece que eu estou lendo história de outro planeta, de tão distante da nossa realidade. Será que essas coisas são possíveis nos nossos dias? Um avivamento, um mover poderoso de Deus, um agir miraculoso de Deus? Queridos, é fácil ceder à dúvida quando você considera a gravidade da situação mundial. Parece que nós estamos ladeira abaixo e ninguém segura mais esse trem. Mas isso pode ser realmente um bom sinal, porque avivamentos geralmente vêm em tempos de desespero. Você geralmente não recebe o milagre até que você precise desesperadamente do milagre. Parece que Deus muitas vezes não se moverá com o seu poder até que as coisas caiam em apuros total. E se isso for verdade, então eu diria que nós estamos num bom lugar para um poderoso mover de Deus, num bom tempo para um poderoso mover de Deus. Agora, irmãos, eu entendo que avivamento é obra soberana de Deus. Deus pode se mover do céu a qualquer momento que Ele quiser. O fogo pode vir do alto a qualquer momento. Não é trabalho de baixo, é trabalho do alto. Mas se o fogo do avivamento deve descer do céu, nós, pelo menos, podemos colocar a lenha no lugar certo. E é o que essa igreja está tentando fazer, irmãos. Colocar a lenha no lugar certo. Ou seja, nós estamos orando para que os homens sejam salvos, porque só isso, irmãos, pode mudar a nossa sociedade. A salvação do homem pelo poder do Evangelho. Nas minhas reflexões sobre avivamento, eu volto a uma antiga oração chinesa que diz assim: ó Senhor, muda o mundo, começando peço-te por mim. Muda o mundo, mas começa por mim. Ou seja, o seu maior desafio é o homem no espelho. Seu maior desafio é a mulher no espelho. É aí que o avivamento começa. É aí que o mover de Deus começa, mudando um coração de cada vez, uma pessoa de cada vez. Então, em Abacuque 3 nós encontramos uma oração, mas nós encontramos também uma visão. Após a sua oração, Abacuque tem uma visão de Deus. Os teólogos chamam isso, o teólogo gosta de colocar nome pomposo nas coisas para parecer mais inteligente, não é? Então, eles dizem que manifestação de Deus, visão da manifestação de Deus se chama teofania. Teofania é um termo pomposo para uma aparição de Deus sobre a terra, teofania. Então, nesse caso, Deus se revelou a Abacuque em algo tipo um sonho, uma visão, e o profeta registrou essa experiência nos versículos de 3 a 15. Esses versos são altamente poéticos. Claro, alguém que vê a manifestação de Deus, alguém que tem uma visão de Deus, tem que escrever algo poético, lindo, mas a questão aqui é muito clara. Sabendo que a sua nação enfrenta um julgamento iminente, sabendo que a sua nação está num momento terrível, Abacuque ora dizendo: Senhor, faça alguma coisa. E essa visão que Abacuque tem é a resposta de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: Abacuque, você esqueceu quem eu sou. Abacuque, você está falando como se eu não pudesse ouvi-lo.
Abacuque, como se eu não tivesse nenhum poder. Abacuque, deixe-me mostrar a você quem eu sou. Porque, Abacuque, se você entender quem eu sou, você vai ser capaz de dormir à noite. Irmãos, isso é uma verdade tão profunda. Quando a gente esquece quem Deus é, a gente não dorme à noite. Preocupado, ansioso com os nossos problemas, e a gente esqueceu quem Deus é. Mas toda vez que a gente lembra quem é Deus, ou quem Deus é, a gente pode dormir à noite, tranquilo, sabendo que Deus continua sendo o Senhor do universo. Quando a gente esquece quem é Deus, a gente tem insônia, mas quando a gente lembra quem é Deus, a gente deita a cabeça no travesseiro, ainda que o mundo esteja caindo ao nosso redor, e a gente dorme. Irmãos, nesses versículos, Abacuque relata a atividade de Deus no passado, especialmente no Êxodo, tempo do deserto, a travessia do Rio Jordão. Foi um período em que Deus realizou muitos e muitos milagres espetaculares. Então, ao relatar tudo isso, Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, você esqueceu o que eu fiz no passado? Esqueceu? Se eu fiz isso antes, Abacuque, eu posso fazer de novo. Vamos lá, gente. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, secretamente, no fundo do coração, a gente não se pergunta: será que Deus pode fazer isso de novo? Século 21? Será? Será que Deus pode voltar a ressuscitar mortos? Será que esse é um tempo em que Deus ainda pode dar vista aos cegos? Será que esse é um tempo em que Deus ainda pode tirar de uma cadeira de rodas um aleijado? Será? Secretamente, no fundo do nosso coração, tem essa pergunta, tem essa dúvida, e aqui está a resposta, querido: Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele pode intervir a qualquer momento que Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser, a qualquer momento. Sabe por quê? Porque Ele ainda é Deus e continuará sendo Deus. Ele não mudou, os tempos mudaram, os homens mudaram, mas Deus não mudou, Ele continua Deus. Nós podemos obter um taste, um saborzinho dessa teofania nos versículos 13 a 15. Focam a derrota dos egípcios, a derrota do faraó no Mar Vermelho. Olha o que diz o texto: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Você percebeu as palavras que eu destaquei? Saíste para salvar, esmagaste, desnudaste, atravessaste, pisaste, agitando as grandes águas. São esses verbos que falam da ação de Deus. É um Deus que age, é um Deus que faz. Nós não temos um Deus engessado lá no céu, nós não temos um Deus distante, de costas para a raça humana. Nós temos um Deus que age, que faz. Deus recebe todo o crédito, todo o crédito. Agora, por que essas histórias estão aqui? Por que essas histórias estão registradas na Bíblia? Porque nós temos essas coisas que se repetem na Bíblia, falando desse Deus tão grandioso e poderoso. Sabe por quê, querido? Porque muitas pessoas não têm encontrado um Deus suficientemente grande para os problemas da vida moderna. Existem muitas pessoas que não conhecem um Deus que seja grande o suficiente para lidar com os seus problemas de vida moderna. Sabe, querido, se você tivesse um Deus maior, você se preocuparia menos. Se você tivesse um Deus maior, você seria mais forte no momento da crise. Se você tivesse um Deus maior, você seria menos tentado a fazer concessões. Você entende? A Bíblia nos conta essas histórias, nos relata do poder fantástico e maravilhoso de Deus, para nos lembrar, ou para nos apontar para um Deus que é grande o suficiente, que ainda pode lidar com todos os nossos problemas, ainda que sejam problemas de vida moderna. Deus não ficou ultrapassado, Deus não ficou para trás, Ele sabe lidar com o coração humano, como sempre lidou. Por isso que a Bíblia conta essas histórias tremendas.
Em Abacuque 3 a gente encontra uma oração, a gente encontra uma visão e a gente encontra um testemunho. Quando a gente chega ao final do livro, algumas coisas começam já a mudar no coração do profeta. E aí há a aceitação. O versículo 16 diz assim: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Essa é a maneira de Abacuque dizer assim: Senhor, eu entendo, os babilônios vão nos atacar, o Senhor vai julgá-los, eu vou esperar que esse dia chegue. Como se vê, claro, Abacuque não estava vivo e não viveu o suficiente para ver a queda de Babilônia, porque ela só aconteceu 70 anos depois do seu tempo, mas não importa. As palavras de Abacuque são dizendo o seguinte: ok, Deus, mensagem recebida, eu entendi, ok, eu aceito. Então há aceitação no coração do profeta, mas há outra coisa, há compromisso. Compromisso. Os versículos 17 e 18 dizem assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A palavra alegrar-se nesse texto, eu me alegrarei, significa algo mais ou menos como: eu vou pular de alegria, ou mais, eu vou dançar de alegria, mas dançar no meio da calamidade. Como isso é possível? Como essa alegria pode vir no meio da calamidade? Abacuque descreveu um colapso econômico total. Você sabe, Israel era um país agrícola, dependia totalmente da agricultura. Se você perde os figos, as azeitonas, as uvas, os grãos, as ovelhas, o gado, você está perdido. E é isso que ele diz: ainda que eu perca tudo, eu vou continuar me alegrando. Essa não é uma lista aleatória, essa é a lista toda. A grande questão é o que você faz quando você está no fundo do poço. O que você faz quando você é dizimado? O que você faz quando você é derrotado totalmente? E se de repente você viesse à falência, perdesse tudo que você tem, o trabalho de uma vida inteira, como é que você encara isso? E se você perder seu emprego? E se você perder a sua rede de segurança? E se você ficar sem comida? E se você não puder pagar as suas contas? E se os seus filhos acabarem na cadeia? E se seus entes queridos nunca vierem a Cristo? E se o médico disser é terminal? E se o seu cônjuge tem um ataque cardíaco e você fica sozinho? E se você perder o seu emprego só porque você é um cristão? E se você acabar na prisão por causa da sua fé? E depois? E depois? Essa é Kay Warren. Ela é esposa do pastor Rick Warren, um dos pastores mais famosos da nossa atualidade, pastor da igreja Saddleback, no sul da Califórnia, Estados Unidos, autor do mega best-seller Uma Vida com Propósitos, vendeu milhões de cópias mundo afora. Rick e Kay foram colocados no centro das atenções de uma forma muito triste, 2 anos atrás, quando seu filho de 27 anos de idade, Mateus, cometeu suicídio, depois de lutar por muitos anos com uma doença mental. Em julho do ano passado, Kay fez algumas reflexões pessoais sobre o que teria sido o aniversário de 29 anos do Mateus. Aqui está parte do que Kay escreveu. Em 18 de julho de 1985, eu dei à luz o nosso presente amado de Deus, Mateus David Warren. Segurando-o em meus braços naquela manhã, eu não tinha ideia de quão escuro a viagem iria ficar para ele e para aqueles que o amam. Tudo que eu sabia naquela manhã brilhante foi que eu estava loucamente apaixonada por ele, não conseguia ver nada à frente, apenas os sonhos de uma mãe, de uma boa vida para o seu filho. Lembro-me da Páscoa de 1985, eu estava doente na cama, incapaz de ir à igreja. Rick, meu marido, levou as crianças à igreja
e eu fiquei sozinha por algumas horas. O controle remoto da TV ao meu lado como meu único companheiro. De alguma forma eu deixei o controle cair e não conseguia recuperá-lo. Assim estava eu lá, sozinha, numa das festas mais alegres da nossa igreja, com nem sequer um pregador de TV para me fazer companhia, cheia de ansiedade e medo por mim e pelo meu filho, que iria nascer. Dolorosamente eu consegui pegar a minha Bíblia e ela caiu em Abacuque 3, e eu encontrei os versículos 17 e 19, que dizem: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Continua Kay dizendo: esta era uma palavra do Senhor para mim, e eu determinei que mesmo que meus piores pesadelos se tornassem realidade, se o meu bebê morresse, ou nunca eu andasse novamente, eu iria confiar em Deus, meu Salvador. Eu gostaria de me regozijar no Senhor soberano. Mateus David Warren nasceu e tudo parecia bem. Mas por volta do seu primeiro aniversário, nós começamos a nos questionar. E já no seu segundo e terceiro aniversários, nós sabíamos que ele não era como a sua irmã e como seu irmão mais velhos. Quando ele tirou a sua vida no ano passado, depois de enfrentar e lutar tão duro durante anos, uma amiga me enviou Abacuque 3, 17 e 19 num cartão de amizade. Ela não tinha ideia como essa passagem foi incrivelmente importante para mim, porque eu temia há anos que meu filho pudesse tirar a própria vida. Eu tinha que retornar ao ponto em que eu disse há 29 anos, mesmo se o meu pior pesadelo se tornar realidade, e o meu filho tirar a própria vida, eu me alegrarei no Senhor, eu vou ser feliz em Deus, meu Salvador. Então hoje, no seu 29º aniversário, por meio do choro, eu grito isso para o universo, e me alegro no Senhor, eu vou ser feliz em Deus, meu Salvador. Meu coração permanece ferido, maltratado, mas a minha fé está firme. Não é, mas será um glorioso desdobramento de tudo o que Deus tem reservado para mim e a minha família. Deus é fiel às suas promessas de reconstrução e restauração das ruínas, e eu estou confiante de que ainda serei testemunha de muitas vidas curadas e restauradas, esperança restaurada, tudo por causa do meu dom amado de Deus. Mateus David Warren. Eu sinto falta de você, querido menino, mas será por pouco tempo. Será que você poderia dizer amém quando a coisa mais preciosa da sua vida é tirada de você? Muitos cristãos têm um Deus dos bons tempos. Muitos cristãos servem a Deus e o amam e o louvam quando tudo está indo bem. Mas o que você faz quando os tempos difíceis chegam? Se tudo que você tem é um Deus dos bons tempos, então você não tem o Deus da Bíblia. Sabe por quê? Porque às vezes a figueira não floresce, às vezes não há uva na videira, às vezes a colheita de azeitonas falha, às vezes os campos não produzem mantimento, às vezes não há ovelhas no curral, às vezes os bois ou o gado não estão nos estábulos. E aí o que você faz? Você pode ficar bravo com Deus, você pode desistir de Deus completamente, ou você pode escolher confiar em Deus de qualquer maneira e em qualquer situação. Queridos, muitas vezes nós confundimos fé com os nossos sentimentos. A fé não é a respeito dos meus sentimentos, muito menos sobre as minhas circunstâncias.
fé. Fé é escolher acreditar quando seria mais fácil desistir, parar de acreditar. Abacuque disse: eu vou esperar pacientemente, eu me alegrarei. Ele descobriu uma nova força no meio da desolação. Eu vou esperar o meu Deus, eu vou continuar confiando em Deus. E o último versículo de Abacuque é muitas vezes ignorado. Versículo 19 do capítulo 3: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. A expressão os meus pés é importante nesse texto, fala da nossa jornada na vida. Quem visita a Terra Santa diz que podem conhecer os cervos que habitam o lado oeste do Mar Morto. Diz que esses animais têm pés firmes, onde todos nós escorregaríamos, tropeçaríamos e eventualmente cairíamos. Eles não, eles permanecem firmes. Se você conhece o Senhor, Deus vai dar estabilidade a você nos momentos escorregadios da vida. Deus vai dar graça a você para você se defender quando de outra forma você desmoronaria. Deus vai sustentar você se você conhece esse Deus poderoso. Isso me lembra de Efésios 6, versículo 13, diz que quando eu tiver feito tudo, se eu vestir a armadura de Deus, eu vou estar protegido e seguro quando a batalha terminar. E é aí que o nosso pequeno livro de Abacuque termina, e é aqui que termina a nossa pequena viagem em Abacuque. Deixe-me repetir mais uma vez, a observação mais importante de Abacuque: quando o livro termina, nada mudou do lado de fora, nada mudou. O povo ainda está distante de Deus, a violência ainda reina em Jerusalém, os ímpios ainda oprimem os justos, os babilônios ainda estão designados por Deus para ser julgamento de Deus, os tempos difíceis estão chegando, não há nada que ninguém possa fazer sobre isso, nada mudou, exceto uma coisa, na verdade uma pessoa. Abacuque mudou no interior. Todos nós viemos de direções diferentes, situações diferentes. Alguns são felizes, alguns estão tristes, alguns são saudáveis, alguns estão doentes, alguns estão animados com o futuro, alguns enfrentam nuvens escuras de incerteza. Mas, queridos, se nós sabemos que o Senhor é Deus, e Ele é o nosso Salvador, ainda nós podemos ter pés para pisar, lugares altos nos momentos difíceis da vida, nós podemos permanecer firmes quando os outros estão desmoronando ao nosso redor, ou quando a própria vida desmorona ao nosso redor, a gente pode permanecer firme. Então eu quero dar para você uma frase, para você levar no seu coração, e recitá-la, e lembrá-la nos dias difíceis. A frase é simples, a ideia é simples, mas pode ajudar você. É sempre muito cedo para desistir. Gente, isso é um bom lema para nós, à medida que nós encerramos esse estudo do livro de Abacuque. Eu disse na minha primeira mensagem, que Abacuque nos ensina a ter fé firme em tempos confusos, fé forte em tempos confusos. Qualquer pessoa aqui nessa noite está em uma de três situações: ou você está saindo de tempos confusos, ou você está em tempos confusos, ou você vai entrar em tempos confusos, mas ainda não sabe disso. Então, querido, minha sugestão: tome essa série de mensagens, guarde-a no seu coração. Se você não precisa dela hoje, certamente vai precisar amanhã ou depois de amanhã. E aí eu quero te dar um pensamento final. Você nunca saberá que Jesus é tudo que você precisa, até que Jesus seja tudo que você tem. Pense nisso. Pense nisso. Você nunca saberá que Jesus é tudo que você precisa, até que Jesus seja tudo que você tem. Muitas e muitas vezes, Deus precisa tirar da nossa vida
muitos brinquedinhos que a gente acha que precisa para nos fazer conhecer essa verdade. Você nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. E quando Jesus for tudo o que você tem, então, e só então, você vai descobrir que Jesus é tudo o que você precisa. Quando Jesus for tudo o que você tem, então, e só então, você vai descobrir que Jesus é tudo que você precisa. Essa é a verdadeira mensagem do pequeno livro de Abacuque. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Será que você já descobriu isso? Ele é tudo que você precisa? Cabeça curvada, os olhos fechados. Ele é tudo o que você precisa. Acredite nisso. Ele é tudo que você precisa. Cabeça curvada, os olhos fechados. Deixe-me lhe fazer uma pergunta íntima, mas você vai responder para você mesmo. Se Jesus é tudo o que você precisa, algum dia na sua vida, você entregou o controle da sua vida a Jesus? Algum dia você fez uma oração em que você dizia: Senhor, eu entrego tudo a Ti, eu entrego o controle da minha vida a Ti. Você já fez isso? De verdade? Você lembra de ter feito isso? Se você nunca fez isso, nunca entregou o controle da sua vida a Jesus, o controle total da sua vida a Jesus, meu querido, essa é a noite para você fazer isso. Pastor, eu quero. Pastor, eu descobri que eu preciso de Jesus desesperadamente. Eu preciso dessa experiência com Jesus, mas eu não sei o que fazer, nem como fazer. Meu querido, eu vou te ajudar. Eu vou fazer uma oração, e eu quero convidar você a repeti-la comigo, silenciosamente no seu coração, porque as pessoas que estão ao seu redor não precisam ouvir. Isso é entre você e Deus. Essa oração eu vou ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus. Ore comigo. Ore com fé no seu coração, e você descobrirá que Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você procurava. Vamos orar? Eu te convido, ore comigo. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Perdoe o tempo que andei por conta própria. Ajuda-me a andar na Tua presença, viver e fazer a Tua vontade. Quando eu morrer, Jesus, abre a porta do céu, deixa-me entrar e viver eternamente na Tua presença. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração? Seja você quem for membro desta igreja, membro de outra igreja, ou mesmo nosso amigo convidado, se você fez comigo essa oração, eu quero muito orar por você agora. Se você repetiu essas palavras comigo, aí onde você está, deixe-me orar por você. Levante e permaneça com a sua mão levantada. Levante a sua mão e permaneça com ela levantada. Eu vou orar por você. Eu vejo você, Deus te abençoe. Bem alto, Deus abençoe, eu vejo você.
Vejo você também, permaneça com a mão levantada, por favor. Mais alguém? Bem alto, levante a mão. Lá na galeria vejo você também. Você e você na galeria. Bem alto, levante, permaneça com a sua mão levantada. Isso. Eu vou pedir a ajuda dos membros da igreja. Tem alguém pertinho de você com a mão levantada? Você poderia colocar a mão no ombro dele, a mão no ombro dela? Por favor, me ajude nesse momento. Isso, ninguém sozinho, ninguém sozinho nesse momento tão importante. Vamos orar por essas pessoas. Pai, quero colocar todas essas vidas em tuas mãos, todas. A minha oração é que o Senhor segure nessas mãos e que de hoje em diante elas possam de fato perceber o teu cuidado sobre a vida delas. Que o teu Espírito entre nesses corações e possa guiar essas vidas ao centro da tua vontade, e que elas descubram dia após dia que Jesus é tudo que elas precisam. Dá a tua bênção, meu Pai, por favor. É a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.